Imagine um Brasil onde mercadorias cruzam o país com rapidez e eficiência, conectando fazendas aos mercados globais, reduzindo custos e transformando nossa economia em uma potência mundial. Isso porque a China quer rasgar o Brasil com ferrovias. Um plano de até 100 bilhões de dólares está em curso, com a ferrovia transoceânica como estrela, cortando 4.400 quilômetros do Atlântico ao Pacífico. Isso pode reduzir o tempo de transporte para a Ásia em 10 dias e as emissões de carbono em até 75%, transformando o futuro do Brasil. O Brasil é um gigante adormecido. Somos o celeiro do mundo, exportando soja, carne e minério de ferro para alimentar e construir nações. Mas nossa logística está travada no passado. Mais de 58% das nossas cargas dependem de caminhões que entopem estradas, consomem combustível e encarecem tudo. Lembra da greve dos caminhoneiros de 2018? Ela parou o país, custou 50 bilhões de reais e derrubou 1,2% do nosso PIB. Esse é o preço de um sistema frágil. Mas e se pudéssemos mudar isso? E se uma parceria ambiciosa com a China, com trilhos cruzando até 20 mil quilômetros do Brasil, pudesse destravar o nosso potencial econômico? Nesse vídeo, vamos explorar como a ferrovia transoceânica e o Plano Nacional de Logística de 2025 podem transformar a economia do Brasil, conectar regiões isoladas e tornar o Brasil mais verde. Se você sonha com um país mais forte, mais rico e mais sustentável, esse vídeo é para você. Vamos começar pela raiz do problema, nossa obsessão pelas rodovias. Na década de 1950, o presidente Juscelino Kubitschek lançou o Plano de Metas, construindo mais de 6 mil quilômetros de estradas, como a Belém-Brasília, para unir o país. Foi um marco, impulsionado pela chegada de montadoras como Volkswagen e Ford. Mas essa aposta nos caminhões veio com um custo alto. Hoje, temos 1,5 milhão de quilômetros de estradas não pavimentadas e apenas 200 mil quilômetros pavimentados. Segundo a pesquisa CNT de 2024, apenas 7,5% das rodovias brasileiras são consideradas ótimas, enquanto 26,6% são ruins ou péssimas. Chuvas intensas agravam o problema, com deslizamentos e buracos interditando estradas, atrasando entregas e encarecendo custos. Manutenção, combustível e pedágios corroem os lucros, tornando nossa logística uma das mais caras do mundo. Exportar commodities como soja ou minério fica mais difícil, e quem paga a conta somos nós. E quando o sistema colapsa? Em 2018, a greve dos caminhoneiros desencadeada pela alta do diesel paralisou o Brasil por 11 dias. Setores como agronegócio e mineração, a espinha dorsal da nossa economia, sofreram. Essa greve mostrou o quanto somos vulneráveis. Regiões como o Centro-Oeste e Norte, grandes produtoras, dependem de caminhões viajando milhares de quilômetros até os portos do Sudeste. Isso não é ineficiente, é insustentável. Então, qual a solução para essa crise logística? A resposta está nos trilhos. Em 2014, Brasil e China firmaram um acordo histórico para construir até 20 mil quilômetros de ferrovias, redesenhando a logística do país. O maior destaque é a ferrovia transoceânica, um projeto de 4.400 quilômetros que conectará o litoral brasileiro, partindo de Ilhéus, na Bahia, ao porto de Chancai, no Peru, a apenas 80 quilômetros de Lima. Esse trajeto cruza regiões estratégicas, como Caetité, com suas reservas de minério de ferro, e polos agrícolas em Goiás, Tocantins e Mato Grosso, além de conectar áreas isoladas como Rondônia e Acre. Com custos estimados de 10 bilhões de dólares, essa ferrovia pode reduzir o tempo de transporte para a Ásia em 10 dias, contornando o Canal do Panamá
patamar. A estatal chinesa COSCO Shipping já investiu 1,3 bilhão de dólares no porto de Xangai, que será um hub para a América do Sul. Empresas como a CRC e a CREC, gigantes chinesas, estão envolvidas, trazendo tecnologia e até cofinanciamento via concessões de longo prazo. Mas por que tudo isso importa? Porque um trem pode transportar 500 toneladas de carga, enquanto um caminhão carrega apenas 30 toneladas. Essa eficiência é revolucionária. O Plano Nacional de Logística 2025, o PNL 2025, reforça essa visão, buscando equilibrar nossa matriz de transportes, com menos caminhões e mais trens. A ferrovia de integração Oeste-Leste, a FIOL, já em construção, será a base para o trecho inicial em Ilhéus, acelerando o projeto. Essa não é só uma ferrovia, é uma ponte para os mercados globais, conectando o Brasil ao coração do comércio asiático e trazendo agilidade para nossas exportações de soja, minério e muito mais. Mas quais são os impactos econômicos e ambientais dessa transformação e os desafios que precisamos superar? Então, vamos olhar para o impacto disso tudo. Economicamente, as ferrovias são um divisor de águas, porque elas podem reduzir os custos logísticos em até 30%, tornando nossas commodities, como soja, milho e minério de ferro, mais competitivas no mercado global. E a ferrovia transoceânica, conectando Ilhéus a Xangai, vai fortalecer nossa posição como superpotência comercial, especialmente com a Ásia. Isso significa mais dinheiro circulando, mais empregos e mais oportunidades para todos nós. No lado ambiental, os ganhos são ainda mais impressionantes, porque os trens emitem até 75% menos de CO2 na atmosfera por tonelada transportada do que os caminhões, segundo o PNL 2025. E tecnologias como biodiesel e sistemas como o Trip Optimizer da Vale podem reduzir isso ainda mais. Além disso, menos caminhões nas estradas significa menos acidentes e menos desgaste nas rodovias, que hoje sofrem com buracos e erosões. Mas há desafios. Construir trilhos pela Amazônia, como exige a Transoceânica, levanta preocupações com desmatamento e impactos em terras indígenas. O PNL 2025 está enfrentando todas essas questões, propondo uma logística integrada com ferrovias, rodovias, hidrovias e aeroportos para maximizar eficiência e sustentabilidade. Se fizermos isso direito, o Brasil pode saltar de jogador regional à potência global em poucos anos, mas exige vontade política, planejamento ambiental rigoroso e cooperação internacional. E será que estamos prontos para superar esses desafios? Com certeza, o Brasil está diante de uma oportunidade histórica. A ferrovia transoceânica e o plano sino-brasileiro, que pode criar até 20 mil quilômetros de trilhos, não são apenas projetos de infraestrutura, são o caminho para um Brasil mais rico, mais conectado e mais verde. Imagine um país onde regiões como Acre e Rondônia, historicamente isoladas, se conectam aos portos globais, onde commodities chegam ao mercado asiático mais rapidamente e de forma mais barata, onde reduzimos acidentes, poluição e custos logísticos. E não para por aí. A China traz ao debate a ideia de um trem-bala entre o Rio de Janeiro e São Paulo, cobrindo 380 quilômetros em menos de 1 hora e 30 minutos, conectando os maiores centros econômicos da América Latina com velocidade e conforto. Esse projeto, que pode incluir paradas em Campinas e São José dos Campos, é um vislumbre de um Brasil moderno que não apenas escoa cargas, mas também move pessoas com eficiência. Mas é claro que os caminhões ainda terão seu lugar na distribuição regional, mas o futuro das longas distâncias está nos trilhos.
Essa transformação exige visão, equilíbrio entre os processos e a vontade de fazer com que o Brasil se torne uma potência econômica mundial. Agora, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal clicando nesse botão vermelho aqui abaixo, coloque aqui nos comentários o que você acha desse novo plano para o Brasil e agora assista a esse vídeo que está aparecendo aqui na tela para você entender como a Índia se tornará uma nova potência econômica mundial nos próximos anos. Te vejo lá.